O empresariado no Ambo está a morrer aos poucos, porque as OS, as ordens de saques, não são pagas há quase um ano, ou mais de um ano. Isso é uma forma de asfixiar o empresariado até morrer. E para lá dos pagamentos que não são feitos, vem a AGT que não poupa na cobrança, não poupa nos impostos. Epá, é um contrassenso. O Ambo tem um governador que tem quase 6 meses ali. Como é que olhas, como é que avalias as ações do governo? Bem, não, já está mais, está 1 ano e 6 meses. Mais de 1 ano, não vou precisar os meses, mas está mais de 1 ano. A caminho do 2º ano, Pereira Alfredo, depois de ter feito furor, entre aspas, na vizinha província do Bié, decidiu o presidente João Lourenço que devia pular a cerca e ir para a província do Ambo. Obviamente que o Ambo é mais exigente, não só pela densidade populacional que tem, mas também pela a casta intelectual que caracteriza a província do Ambo. Aliás, o Ambo sempre foi um pivô estratégico no jogo político. Na geopolítica nacional, o Ambo é sempre um palco estratégico. Perder o Ambo é quase, depois de Luanda, provavelmente seja, talvez depois de Luanda, o 2º maior palco estratégico da luta política entre os partidos, principalmente o MPLA e a UNITA. Então, Pereira Alfredo, sendo dos melhores players que João Lourenço tinha na altura, decidiu deslocá-lo para a província do Ambo. Recebemos-lo bem, obviamente, nós somos um povo hospitaleiro, não julgamos antes, até porque nós estávamos a vida um calvário, se podemos assim considerar. Tivemos 4 anos de governação com então Lotino Lica, que é filha da casa, que conhecia muito bem os cantos da casa, mas foi um retrocesso na vida sociopolítica e econômica da província. Os projetos quase não andavam, a relação entre as pessoas dentro do partido e fora dele, dentro do governo e fora dele, azedou completamente, criou-se muitas intrigas e não foi um bom período. Então Pereira Alfredo surgiu como meio que um salvador, uma lufada de ar fresco no meio daquele sufoco e começou bem até. Acho que menos de 90 dias, convocou a primeira escutação com a sociedade civil, conversamos, ela até prometeu que 90 dias depois teríamos um outro encontro, num outro formato, mais aconchegante, e lá vai 1 ano e meio, quase 2 anos, e nunca mais tivemos... Começou bem, mas... Começou bem, começou com a escutação. Hoje por hoje ele tem um modelo de escutação a nível do governo provincial, que vai ouvindo sensibilidades da sociedade civil, mas não é bastante, porque as pessoas ficam durante muito tempo na lista de espera. E essas escutações alargadas são sempre mais práticas, porque em um dia você consegue resolver, ouvir, né, uma boa parte de um segmento social. E como quem não ouve, não resolve. A pessoa, quando é ouvida, é quase um sinal de que o teu problema vai ser resolvido, por mais que não resolva, né? Mas pelo menos dá essa sensação de que, pronto, já me ouviu, agora só falta a parte da resolução. Eu dei-lhe no ano passado, no final quando completou 1 ano de mandato agora, dei-lhe uma nota média, quando fui avaliá-lo, porque a dinâmica com a qual começou não se mantém, ele vai caindo, vai descendo, vai perdendo qualidade. Começou, e apesar de estar nas graças do governo central, o Ambo vai recebendo vários projetos, vai recebendo várias linhas de financiamento. Tem o SONA, por exemplo, mais recente, que é o programa de requalificações de cidades e municípios. O Ambo também é uma das províncias contempladas, salvo erro, devem ser só 7 províncias contempladas, o Ambo é uma delas. Aliás, quase todos os projetos que são aplicados em território nacional, o Ambo tem sido preferencial, porque Pereira Alfredo é o menino dos olhos de João Lourenço. Uma espécie de Luís Nunes na Huila, por exemplo. Por isso é que o Ambo ganhou também o melhor município do país na última classificação dos municípios e cidades. Mas aquela velocidade com a qual começou a iluminar a cidade, que andava escura, é verdade. Começou a requalificar as sarjetas para depois asfaltar e tal, mas os prazos que se deram, o Ambo foi contemplado com o chamado plano de emergência. E o plano de emergência tem que ser mesmo feito com alguma urgência. A emergência acompanha-se de uma certa urgência. Mas lá vai 1 ano e meio, empresas que foram pagas até na ordem de 100% não executaram ainda. Há trabalhos que são sequenciais. Se você não requalifica os esgotos, não pode passar o asfalto antes do trabalho dos esgotos, por exemplo. E muitas empresas que até me parece que têm algum interesse
da estrutura governativa que está na província hoje, estão com os trabalhos muito atrasados. Há jardins na cidade que já tinham relva, removeram a relva com a desculpa de que vai se pôr nova relva. Hoje nem a antiga nem a nova estão entregues ao abandono, e é fácil ver, porque onde passam os carros que saem do trajeto Benguela e vão para Luanda ou para Obié, passam por aquela zona do São Pedro, um bairro muito conhecido do Huambo. Os jardins foram revirados e não foram refeitos. E o governador olha para isso de forma impávida e serena. Talvez o que tem faltado a Pereira Alfredo é começar a responsabilizar judicialmente os incumpridores de contratos. Está perdido nessa altura? Nesse quesito ele não tem feito. Não me lembro ainda. Eu vi, por exemplo, no tempo de Faustino Muteca, abriu-se muitos processos contra empresas que tinham problemas de peculatos ou incumprimentos contratuais. Mas Pereira Alfredo parece que quer ser muito populista e está a passar pensos quentes a esses empresários e incumpridores. Se ele for muito leve nisso, se for leviano com isto, talvez seja esse o calcanhar daqueles da governação de Pereira Alfredo. O lado positivo é que tem as portas abertas a nível do governo central. Os pedidos são aceitos, as solicitações são respondidas, pronto, que não havia com Lotinolica, mas a forma com que depois dos pagamentos não se executam e o governador nada diz, talvez seja esse o calcanhar daqueles que o vai fazer fracassar na província do Huambo. Exatamente. Se tiver que atribuir a nota, qual é a nota? Agora já não é média, é uma média baixa. De 0 a 10 eu dou 4. Negativo? Negativo, média baixa. De 0 a 10 eu dou 4. Os 4 são de 4 pontos. Dos 10 pontos que um líder deve ter, há 4 que eu reconheço, sim, que tem, mas tem 6 em falta. E se não fechar esses 6 pontos em falta, não vai ser uma governação. No Huambo não há fome? Há fome em todo o país, há fome no Huambo também. E isso que mais me preocupa é que como é que o Huambo vai ter fome? O Huambo é um potencial agrícola. Desde o tempo do colono português, da colonização portuguesa, que o Huambo sempre foi o bastião de produção agropecuária. O Grêmio do Milho funcionava, os silos estão lá nos municípios ao longo da linha férrea, mas hoje por hoje o Huambo também já compra milho noutras localidades e não podemos aceitar isso. Dos 6 pontos que estão em falta do governador Pereira Alfredo, um deles mesmo é a incapacidade em fomentar a produção agropecuária. Ainda não conseguiu alavancar a produção agropecuária. E isso, para quem passa pelo Huambo, quem governa o Huambo e não alavanca a agropecuária, não está a marcar passos. Até há tempos fez-se a Expo Huambo, não é? Fez-se a Expo Huambo e associada à Expo Huambo também teve a Feira do Gado. Mas não foi exatamente o que se esperava do potencial que o Huambo tem. É preciso muito trabalho, é preciso fazer-se mais. E para lá de Pereira Alfredo, há um nome muito forte que tem na província do Huambo, ligado principalmente à pecuária, que é o engenheiro Antônio Paulo Cassoma, que também foi governador da província do Huambo, foi primeiro-ministro, foi presidente da Assembleia Nacional, foi secretário-geral do MPLA. O engenheiro Paulo Cassoma está lá, tem até um laboratório de modificação genética, está a fazer... Nota-se que tem vontade de dar o seu contributo, principalmente para a questão da pecuária, não é? Então era preciso juntar forças, e o Huambo também é celeiro de muitos empresários. Há muita gente endinheirada que anda pelo país, muitos deles aqui em Luanda, mas que podem investir no Huambo, na sua terra natal, para que de lá se possa trazer de volta aquela mística do potencial agrícola ou agropecuário que o Huambo foi no outrora, para produzir comida suficiente para a população do Huambo e depois também ajudar a inundar os mercados. Eu sei que o 30 é, em certo modo, muito abastecido pela produção do Huambo e Kwanza Sul, mas os produtores produzem e trazem toda a produção para o mercado do 30, por questões econômicas. Não quer dizer que ao vir para o mercado do 30, o mercado do Huambo já está satisfeito, não é verdade. Os produtores trazem para o mercado do 30 por conta da capacidade de compra, pronto. E lá no Huambo tem essa dificuldade econômica das pessoas em esgotarem a produção agrícola. Mas precisamos produzir mais, distribuir melhor para dar satisfação à população. Um recado para ele? É isso, começo mesmo pela questão agropecuária. Precisamos produzir mais e distribuir melhor. Depois, outro ponto que o Huambo tem se queixado muito é o atraso de pagamento das dívidas. É um pouco por todo o país, mas não se concebe. Há tempo já vi uma nota dos trabalhadores afetos à prestação de serviços, apoio hospitalar,
Hospital Geral do Huambo, os funcionários estão há mais de 11 meses sem salário. Pessoal de limpeza, pessoal de segurança, pessoal de apoio hospitalar, maqueiros, etc. Mais de 11 meses sem salário. O empresário no Huambo, o empresariado no Huambo está a morrer aos poucos, porque as ordens de saques não são pagas há quase um ano, ou mais de um ano. Isso é uma forma de asfixiar o empresariado até morrer. E para lá dos pagamentos que não são feitos, vem a AGT que não poupa na cobrança, não poupa nos impostos. É um contrassenso. O próprio Estado, por um lado, não te paga e por outro exige que tu pagues. Isso está a matar o empresariado. E agora fez a abertura do ano agrícola. É preciso que os fertilizantes sejam disponibilizados. Já estamos no mês de novembro, ainda não há fertilizantes para os produtores agrícolas. Não havendo fertilizantes, condiciona a produção. Então é esse recado que eu deixo ao governador Pereira Alfredo. Olhe para o empresariado, olhe para o pagamento das ordens de saque, olhe para a agricultura familiar acima de tudo, depois a industrial. É preciso produzir mais para distribuir melhor, para que se encontre a satisfação. E nessa distribuição melhor, olhe para as estradas. As estradas no Huambo estão péssimas, péssimas. Não se circula. Do Huambo ao Lubango, da Huambo ao Huila não se circula. O Huambo Benguela não se circula. O Huambo Luanda não se circula. As estradas estão péssimas. Preciso olhar para isso. Está-se a fazer agora um trabalho de distribuição elétrica, de extensão elétrica, e está-se a fazer bem, é verdade, mas na questão das estradas, o tecido rodoviário do Huambo está mal. Então fica também esse recado ao governador Pereira. Isso também vai causando vários acidentes ao longo da via. Muitos acidentes. Eu já disse em outros foros que eu perdi a minha mãe num desses acidentes ao longo da via, na Estrada Nacional 120, no trajeto que sai do Huambo ao município do Alto Ama, que é o primeiro município para quem vem para Luanda. São pouco mais de 60 quilómetros de estrada, mas faz-se 1h30. Não é possível, é inconcebível com as viaturas que nós temos hoje. Está mal o trajeto do Huambo ao Alto Ama, e um daqueles buracos acabou matando a minha mãe num acidente de viação. Está mal o trajeto. O Huambo-Cala está bom, circula-se normalmente, mas da Cala para o primeiro município da Huila, passando por Cuima, que agora também é um novo município. Cala, Cuima ainda circula-se. Cuima para Caconda está mal. O Kaala, Longonjo, Cuma, Xingens, até Babaiera, que é já Benguela, também está mal. O Huambo, Alto Ama, Londuimbal, para Balombo, também está mal. Quer dizer, não há uma via sequer. Talvez o Huambo Cuito é que ainda está minimamente bem, até o desvio para o Quanto Cubango, mas é preciso olhar-se para isso. Para lá da produção, é preciso tecido rodoviário para que haja distribuição de facto, para que haja qualidade na circulação. Quando as pessoas circulam, a economia também circula, porque as pessoas são um dos pilares da economia, não é? Sem pessoas não há economia. Isso, para a economia circular, as pessoas precisam circular. Quer levar produtos, quer se deslocar de um local para outro, para o turismo interno. Por exemplo, o Huambo tem um grande potencial turístico interno. Tem a Ilha dos Amores, que é no Quipeio e Cunha. É um sítio muito bonito, mas ninguém vai. Por quê? Não tem estrada. De Cunha ao Quipeio para a Ilha dos Amores não há estrada. É um local muito bonito, mas ninguém vai. Tem o Morro do Moco, por exemplo, que é conhecido por ser o ponto mais alto do país. As pessoas vão com muita dificuldade por conta mesmo das estradas. Tem quedas, várias quedas, tem as pedras do Caninhil no Mungo. As pessoas não vão, porque até a sede do Mungo ainda andas. Do Mungo para local turístico, onde tem as pinturas rupestres mais antigas do país e uma das mais antigas da África, as pessoas não conseguem ir para lá por conta do acesso. É preciso que as pessoas circulem para trazermos ao de cima o verdadeiro potencial que a província do Huambo tem. E como o Huambo tem é um pouco assim por todas as outras 20 províncias que o país apresenta. Com exceção de Luanda. Pronto, Luanda também circula-se nas principais avenidas, mas se não para o interior dos bairros, as pessoas também não circulam. A circulação rodoviária no país é um dos grandes problemas da atual governação, e o Huambo não fica à margem disso.